Olá! Quero saudá-los com a paz do Senhor. Vamos para a parte 2 do capítulo 7 de Salomão, que nós vamos entrar aí, nesse capítulo não fala somente da construção da casa de Salomão. Muitas vezes a gente, antes de continuar, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Eu vi pessoas criticando a construção do templo de Salomão, e teve gente que achou um exagero e tudo, mas Deus deu para o rei Salomão a prosperidade. Então, esse templo estava representando o reino próspero de Salomão, um reino de paz, para que ele construísse o templo, a casa dele. O reino dele foi no reino de paz. E é um capítulo grande, né? No capítulo 7. Na primeira parte fala da edificação do palácio, e depois fala, do 13 em diante, fala da mobília e os utensílios para o templo. Vai falando aí, vai detalhe por detalhe, né? E aqui, gente, eu vou comentar com vocês mais a conclusão do templo aí. Eu já até comentei um pouquinho no outro capítulo, mas eu vou na primeira parte, mas eu vou comentar aqui, tá? Só pra gente dar uma inteirada, que eu acho muito importante. Esses objetos de bronze que ele também fez para o templo, não eram apenas funcionais, eles também eram significativos. 1 Reis capítulo 7. Eles eram significativos do ponto de vista simbólico e espiritual. O bronze era frequentemente associado à purificação, à santidade nas escrituras antigas, tornando-se esses utensílios instrumentos importantes para a busca da pureza ritual da comunhão de Deus. Como também o batismo representa, né? A roupagem de um servo de Deus tem que ser diferente. Nós não podemos ser objeto de desejo, mas nós temos que andar de acordo com ordem e com decência, porque nós somos o templo onde habita Deus. Aqui, gente, além desse texto, destaca a grande quantidade de bronze que foi usada na fabricação desses objetos. E isso reflete a prosperidade e a riqueza do reino de Israel na época de Salomão, bem como o compromisso do rei em dedicar recursos substanciais à construção e ao funcionamento do templo. O capítulo 7 ainda entra falando do templo, né? Em resumo, os versículos de 1 Reis, capítulo 7, do 27 ao 37, nos oferece uma visão detalhada dos objetos de bronze fabricados para o templo de Salomão. Esses objetos, já falei com vocês, que não eram apenas funcionais, mas tinha a simbologia, né? E como nós só representamos Deus aqui na terra, nós carregamos agora nós somos o templo do Espírito Santo, que na Bíblia fala que nós somos templo onde habita Deus. Então nós precisamos andar em santidade e em purificação. E agora é diferente, que a purificação, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E aqui também, gente, do 1 Reis, capítulo 7, do 38 ao 51, o trecho de 1 Reis 7, do 38 ao 51, encerra o capítulo 7 com uma descrição detalhada dos últimos preparativos e materiais que foram utilizados na construção do Templo de Salomão. Um dos momentos mais significativos e grandiosos da história de Israel. Esses versículos destacam a conclusão de uma obra monumental que refletiu a devoção do rei Salomão, a adoração de Deus e a prosperidade de Israel.
Os versículos iniciais desse capítulo mencionam os objetos que foram feitos para o uso do templo, incluindo caldeirões, pás de cinza e bacias. Cada um desses utensílios tinha um propósito específico nos rituais. Bacias, cada um desses rituais de adoração e purificação realizada pelo sacerdote. A quantidade de bronze utilizada na construção desses objetos ressaltava a riqueza e generosidade dedicada à casa de Deus. Então foi feito também com muito zelo. Além disto, o texto destaca o mar de bronze, um grande tanque de água que media 10 côvados de diâmetro, quer dizer 4,5 metros, e que era sustentado por 12 bois de bronze, e esse tanque era fundamental para a purificação ritual e preparação do sacerdote antes de realizar os sacrifícios e as cerimônias. E assim, eu estava lendo um comentário que ali nesse tanque de bronze cabia 40 mil metros cúbicos de água, muita água, né? E aqui, por fim, os versículos 48 e 51 de 1 Reis, capítulo 17, destaca o término da construção do templo e a dedicação solene do templo ao Senhor. Salomão ofereceu uma oração fervorosa de dedicação, pedindo a bênção de Deus sobre o templo e pedindo que Deus ouvisse as orações feitas ali. A presença de Deus encheu o templo, manifestando-se por meio de uma nuvem de glória, o que simbolizava a aceitação divina e a comunhão com o povo de Israel. Em resumo, os versículos de 1 Reis 7, 38 e 51 concluem a descrição da construção do templo de Salomão, ressaltando a abundância de materiais e recursos dedicados a esse projeto e a dedicação solene da casa de Deus. Esse evento histórico simboliza a busca contínua da presença divina e a importância da adoração no contexto da fé israelita. E para refletirmos aqui nesse capítulo 7, quando Salomão construiu o templo, ele estava construindo muito mais do que uma obra arquitetônica grandiosa. Ele estava erguendo um lugar onde a presença de Deus poderia habitar no meio do seu povo. Hoje olhamos para essa narrativa em 1 Reis 7 e podemos encontrar 7 lições profundas que ecoam em nossas vidas e nas igrejas de hoje. Primeiramente, a grandiosidade do templo de Salomão nos lembra da importância de oferecermos o nosso melhor para Deus. Assim como Salomão dedicou recursos significativos para a construção do templo, devemos oferecer os nossos talentos, recursos e corações em serviço a Deus. Devemos nos esforçar para edificar igrejas que glorifiquem a Deus em sua beleza e excelência. E, além disso, a presença da nuvem de glória de Deus no templo nos aponta para a necessidade de buscarmos constantemente a presença de Cristo em nossas vidas e em nossas congregações. Assim como a nuvem de glória preencheu o templo, o Espírito Santo deve encher o nosso coração e as nossas reuniões de adoração. Devemos ansiar pela manifestação da presença de Cristo em nosso meio. Também podemos encontrar em 1 Reis 7 um lembrete da importância da pureza e santidade. O mar de bronze representava a necessidade de purificação e preparação para a adoração. Por isso que nós temos que pedir perdão
porque precisa de purificação e de preparação para a adoração. Da mesma forma, hoje precisamos manter os nossos corações puros e nos prepararmos para adorar para adorar a Deus em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos. E por fim, a dedicação solene no templo desafia a dedicar nossas vidas a Deus de maneira semelhante. Assim como Salomão orou pela bênção de Deus sobre o templo, devemos buscar a bênção divina em tudo o que fazemos. Devemos orar para que Deus habite em nossos corações, entregar os nossos corações e guiar os nossos passos. Em resumo, a história da construção do templo de Salomão em 1 Reis 7 nos lembra da importância de dedicarmos nossas vidas e recursos a Deus, de buscarmos sua presença, de mantermos a pureza e santidade em nossa adoração e nos dedicarmos solenemente a Ele. Que essas lições nos inspirem a viver vidas que glorificam a Cristo em nossos dias, assim como o templo glorificou a Deus, como Salomão glorificou a Deus em essa época. E nós temos que ter motivos de oração, devemos orar para termos sabedoria e discernimento na administração. Ao observar a construção do templo de Salomão descrita no capítulo 7, podemos orar e podemos pedir por sabedoria e discernimento na administração dos recursos que Deus nos